E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Olha, há poucos dias eu mandei um abraço para o Eduardo Risse. Na mesma hora, ele entrou no particular comigo e também mandou um abraço agradecendo. Olha que audiência maravilhosa, né? Muitos jornalistas acompanham o Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. E tem também o pessoal lá do Lava Jato, onde eu deixo o carro. Depois eu vou pegar a lista de todo mundo lá para mandar um abraço, viu? Onde eu deixo o carro sempre para dar aquela lustrada, né? Para ficar bonito. E eles dizem, estou sempre acompanhando você na TV Cidade Verde. E o entrevistado de hoje é um homem de Estado, cujo olhar sobre a política e a justiça permanece relevante. Foi procurador da República por 15 anos, senador da República e o 15º governador do estado de Mato Grosso de 2015 a 2018. Atualmente, atua como professor e sócio de um escritório de advocacia. Por isso, a gente diz boa noite, Pedro Taques. Boa noite, amigo Elias. Tudo bem com você? Tranquilo. Parabéns pelo seu novo programa, pela sua carreira. Para mim é uma honra. Já fui entrevistado várias vezes por você. E para mim sempre é uma honra e uma alegria. Você falou do Risse, eu também quero mandar um abraço para ele, é meu amigo. Seu amigo. Um abraço, pessoa, gente boa, ética, um jornalista que eu respeito. Exatamente. Risse, eu trabalhei com ele pela primeira vez em 83. E eu estava nascendo. Estava nascendo? Imagino, viu? Depois de um bom tempo, 2010, né, que você se desligou e foi para a política. Sim. A política, foi para Brasília, depois governador do estado de Mato Grosso. E agora, como é que está Elias, a sua rotina? Elias, eu sou advogado, sou sócio do AFG Tax, é um escritório que trabalhamos aqui, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, Brasília. Temos um trabalho forte em recuperação tributária e também sou professor de Direito Constitucional na FAIP. Né? Estou bem cuidando da minha vida, pagando conta, né? Porque você pode perder a eleição, mas boleto sempre vence, né? Não para, né? Não para de chegar. É impressionante, né? E agora, às vezes, o boleto não chega. Ele não chega mais, né? Tudo digital, online, de repente passa e aí você, opa, tem alguma coisa. Mas ele vence, mas ele vence sem dúvida nenhuma, né? Você está à frente de uma equipe de advogados. Sim, eu sou advogado, né? Sou formado em Direito, né? Tenho pós-graduação em Direito Constitucional e sempre fui professor de Direito Constitucional. A minha vida toda foi na área jurídica. Eu fui procurador do Estado de São Paulo com 23 anos, aí fui procurador da República com 25 anos, fui até 40 anos procurador da República e senador durante 4 anos e depois governador do Estado de Mato Grosso. Você é, sem dúvida nenhuma, um homem que tem uma carreira de sucesso. Sim, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas aí em 2010, você como procurador, nós cobrimos muitas notícias, muitos casos. Por exemplo, a questão Arcanjo, você esteve à frente. Teve também uma questão lá no Amazonas. Na Sudã, né? Sudã. Amazonas, Pará. Teve a situação dos quilombolas aqui em Livramento. Perfeito. Teve a questão da hidrovia Paraguai-Paraná. Teve os estudantes da Federal que nós conseguimos que eles pudessem entrar com cotas sociais. Né? Exatamente. Teve a ação que o Brasil obrigou todos os americanos que aqui entrassem deixassem suas impressões digitais, porque os americanos exigiam isso dos brasileiros lá, um processo que nós defendíamos a reciprocidade. Sim. Você vê que é algo atual, né? Que agora está se discutindo, tem até uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional quase que por unanimidade. Né? Durante 4 anos que eu fui senador, Elias, eu fui os 4 anos escolhido um dos 5 melhores senadores do Brasil. Durante esse tempo eu tive a honra, a alegria e orgulho de bem representar nosso Estado em Brasília. Né? Assumi o governo do Estado num momento de dificuldade. Que dificuldade? Sem dinheiro, porque eu estava assumindo o Estado depois que uma quadrilha dominou o Estado de Mato Grosso. Que quadrilha é essa? Não era a quadrilha do Arcanjo, mas já tinha sido ligado à quadrilha do Arcanjo. Em 2014, assumiu o governo do Estado depois que o Riva, né, confessou que roubou 600 milhões de reais.
E o Silval confessou que roubou 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão de reais. Imagine você administrar um lugar, o estado de Mato Grosso, depois que ele foi totalmente roubado. Foi com dificuldade e nesse momento histórico, Elias, e você sabe, nós tínhamos aí a maior crise econômica do Brasil. Nós temos um problema de falta de dinheiro em que o Brasil passou, ou a maior recessão é maior, inclusive, do que 1929. Muita dificuldade para administrar o Estado sem dinheiro, né? E aí eu saí do governo do Estado, montei o escritório e agora, graças a Deus, estamos caminhando bem. Você falou em dificuldade durante o seu mandato por falta de dinheiro. Isto teria sido uma das causas de você não ter sido reeleito? Penso que sim. Além de erros que foram praticados, erros estratégicos, errei estrategicamente, errei politicamente. Um desses exemplos é o RGA. Você lembra da questão do RGA? O nosso governo ficou que não pagou o RGA, mas nós pagamos 17% do RGA. Pagamos 17% e ficamos devendo 2%. Hoje, o atual governo está devendo 22% mais a correção. Portanto, os servidores públicos hoje estão em pior situação do que na época que eu administrei o Estado. Lembre-se, né? Eu paguei 17% e o Mauro não pagou 22%, mais a correção. E com o Mauro Mendes, já o que consta, está tudo bem, né? Mas eu tenho conversado com muitos servidores. Hoje nós advogamos para 10 sindicatos de servidores, né? Mas a Federação dos Sindicatos, eu quero cumprimentar os presidentes dos sindicatos e a Carmen, presidente da Federação dos Sindicatos, nesta questão dos consignados. Estamos defendendo quase 40 mil servidores dos 110 mil que existem no Estado. Estamos, inclusive, professores, não é? Somos advogados do Sintep. E aí você tem feito algumas críticas, né, ao governo do Estado, justamente por causa dessa questão dos consignados. Críticas que são críticas não ao governador Mauro Mendes, né? Críticas à atual administração. Eu vou dar um exemplo a você. Nesta questão dos consignados, desde 2024, os sindicatos vêm comunicando ao governo das fraudes, das faltas de entrega de contratos, de números que não representam a realidade. 2024, os sindicatos, eu quero mandar um abraço para o presidente Wagner, para a presidente Carmen, eles fizeram 22 comunicados ao governo do Estado. Eu tenho os 22 ofícios, ao Basílio, secretário de Planejamento, ao governador Mauro Mendes, ao chefe da Casa Civil, e nada foi feito. Ou seja, permitiram que os servidores públicos fossem roubados. Em janeiro de 2025, fevereiro de 2025, março de 2025, eles também comunicaram ao governo do Estado. E o governo do Estado não fez nada. Existe um decreto que ainda é da nossa administração, o 691, que diz que o Estado tem que proteger o servidor público. Porque é o Estado, Elias, que entrega ao servidor público o nome da consignatária. A consignatária só pode ter o direito de descontar na folha de pagamento dos servidores públicos se o Estado de Mato Grosso autorizar. E o servidor vai nessa consignatária porque o Estado, ele entende que o Estado está lhe apresentando uma pessoa jurídica séria. E nesse caso, não foi o que ocorreu. Aí, estes sindicatos nos contrataram, o FGTAC, para a nossa honra, para a nossa alegria, fomos contratados e fizemos vários pedidos. Se me permite, vou falar sobre uma parte de cada um deles. Fizemos para que o servidor público, aproveitando da grande audiência do seu programa, possa saber o que está ocorrendo. Nós fizemos um pedido ao secretário Basílio, que ele determinasse a suspensão do desconto na folha de pagamento, porque os servidores estavam sendo enganados. E o secretário Basílio suspendeu, já não tinha mais o que fazer, porque o erro já tinha sido praticado, ele suspendeu o desconto na folha de pagamento. Daí, quase 30 mil servidores, inicialmente, eles tiveram um ganho a mais no seu salário, porque pararam de ter o desconto na folha de pagamento. Hoje, faltam 40, 35 dias para terminar este prazo, que são 90 dias. Já passaram 50 dias, 45 dias, 50 dias, em que foi suspenso o pagamento, o desconto na folha de pagamento. E nós estamos tratando deste caso, para que o servidor, ele pague o que é devido. Elias, o servidor público, ele não é caloteiro. Ele quer pagar.
mas quer pagar o que é devido. E por isso nós, a FGTAC, junto com os sindicatos, estamos tratando deste caso, desta situação, para que eles paguem, mas o devido, que seja descontado na folha de pagamento. Um segundo pedido que nós fizemos, se você me permitir falar, fizemos um pedido ao presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, o Sérgio Ricardo, que também é jornalista, e lá o Sérgio Ricardo instaura, junto com o conselheiro Walter Albano, uma mesa técnica. Esta mesa técnica está tratando do paferentemente. O que é esse paferentemente? O que vai ser feito daqui para frente? Porque o governo do estado, mais um erro cometido, ele permitiu que os servidores públicos se endividassem. Recentemente, esta semana, o Banco do Brasil disse que os consignados quebraram os servidores públicos do estado de Mato Grosso. Se os consignados quebraram os servidores públicos do estado de Mato Grosso, um comparsa disso, um cúmplice disso em quebrar o governo, os servidores públicos, é o Mauro Mendes, porque ele é o governador, ele não fez absolutamente nada, foi omisso, porque ele foi comunicado a respeito disso. Esse é o primeiro ponto. Fizemos ao Tribunal de Contas, fizemos ao Ministério Público Estadual, que mandou instaurar inquérito policial, e também comunicamos ao Ministério Público Federal, porque nós entendemos que existe crime contra o sistema financeiro e se encontra em andamento um inquérito na Polícia Federal. Neste inquérito da Polícia Federal, vai se encontrar quem ganhou dinheiro com isso. Né? Quem ganhou dinheiro? Existe uma empresa, uma pessoa jurídica chamada Angar. Esta Angar tem participações na Capital Consig. E esta Angar já teve participação societária do filho do governador. E isso precisa ser demonstrado. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou dizendo o que a imprensa publicou e o que nós encontramos. Né? Nós queremos saber quem roubou o servidor público. Nesse caso, o governo teria que delimitar, porque o consignado eu vou lá, como servidor público, eu vou lá e pego esse dinheiro. Exato. Teria que ter até que ponto, de acordo com o meu salário, eu poderia buscar? Exato. Excelente pergunta, né? O governador Mauro Mendes, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com o servidor público que pegou consignado. O servidor público vai lá, bate no banco da consignatária e pega o dinheiro. Tem a ver, sim. Porque o decreto que o governador, que era o meu decreto, o governador alterou esse decreto, ele passou a permitir que o servidor contraísse mais empréstimos consignados. Aí, uma pessoa jurídica começa a comprar o crédito da outra e virou uma confusão. Agora, me permita, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que acompanha as suas contas, você é uma pessoa que está antenada. Agora, existem servidores que são inteligentes, pessoas sérias, decentes, no entanto, eles estão confirmando o consignados no celular. Imagina uma pessoa de idade, minha mãe, né? Minha mãe, a minha madrasta, pessoas que contraíram empréstimos consignados sem saber que tinham consignado. É isto que nós estamos analisando. Consignado não é errado, desde que os juros sejam os juros decentes. Neste caso, do estado de Mato Grosso, deste roubo, os juros não eram decentes, porque todo mundo precisa de dinheiro. Você já pegou dinheiro emprestado, já fez consignado. Eu já fiz isso, né? Agora, precisa de pessoas jurídicas consignatárias sérias que não vão cobrar juros exorbitantes. Foi o que ocorreu no estado de Mato Grosso. E nem os contratos foram entregues ao servidor. Mais de 10 mil servidores não receberam os contratos. Gente, é beça, né? É muita Você gente. já esteve pessoalmente com o governador falando sobre esse tema? Não, eu não tive com o governador falando sobre esse tema, porque nós estamos tratando juridicamente disso. Já fui com o Procurador-Geral de Justiça, a doutor Rodrigo, que nos atendeu, o Sérgio Ricardo, que nos atendeu do Tribunal de Contas, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Nós somos advogados, estamos tratando isso juridicamente, né? Para que eles possam ter. O governador, ele joga a responsabilidade para os servidores públicos, né? Ele já disse que a culpa é do servidor público, o Estado não tem nada a ver com isso. E o vice-governador disse que houve um erro por parte do Estado de Mato Grosso, e me parece que até o Piveta foi repreendido pelo Mauro Mendes, houve uma confusão entre eles ali, não quero fazer fofoca entre eles, mas o que consta é isso, né?
Tá certo. Não é bom ficar fazendo fofoca mesmo, né? Não, né? Não. Ainda mais no seu programa, ainda mais eu que tenho uma história nesse estado. Sem dúvida nenhuma. Você falou em reciprocidade. Sim. E que é um assunto que está aí mexendo com a cabeça de muita gente. Como é que você está vendo toda essa situação em que está o Brasil, Trump, tarifaço, juridicamente falando, o que você vê nisso aí? Eu disse a você que, como procurador da República, eu já ajuizei uma ação contra a União em razão disso. O Congresso Nacional aprovou quase que por unanimidade a lei da reciprocidade. O que significa esta lei da reciprocidade? Um país estrangeiro, se fizer algo com o Brasil analisa e também toma as mesmas medidas. O que você faz comigo, eu vou fazer com você. Elias, as pessoas como nós têm amigos. Os países têm interesses. Eu já visitei os Estados Unidos defendendo o Estado de Mato Grosso. Já fui para a França, Elias, defendendo o Estado de Mato Grosso. Já fui para a China, para Abu Dhabi, como governador, como senador, eu representei o Senado na ONU, representando o Brasil. Isto mostra que nós temos que defender o que é nosso. Você defende a sua casa. Claro. Você não permite que alguém venha e mande dentro da sua casa. Mas você não quer briga com ninguém, não é isso? Nós queremos paz, o Brasil é um país de paz. Aliás, a nossa Constituição estabelece a solução pacífica dos conflitos, não queremos guerras. O que eu defendo? Eu defendo uma solução diplomática. Eu defendo conversas, mas isso não significa, Elias, que nós possamos ser chantageados. Isso não significa que nós possamos ser extorquidos. O que está ocorrendo aí, na minha avaliação, é o presidente dos Estados Unidos impôs esta tarifa de 50% porque o Eduardo foi lá e pediu a ele, por questões políticas. Você pode ser contra o Alexandre de Moraes. Você pode criticar o Alexandre de Moraes, Elias. Pode criticar o Supremo Tribunal Federal, o que é democrático. A crítica é democrática. Agora, você não pode querer matar o Alexandre de Moraes. Você não pode querer acabar com o Supremo Tribunal Federal. Este tipo de esgarçamento não é bom. E aí, existem muitos brasileiros que não estão defendendo o Brasil. Não estão defendendo a nossa bandeira. Não estão defendendo a nossa terra. Pátria significa terra do pai. Terra que amamos. Nós amamos o Brasil. Mais do que político, eu sou brasileiro, independente do seu partido. Veja que papelão os parlamentares fizeram recentemente no Congresso Nacional com a bandeira do Trump, com a bandeira dos Estados Unidos. Isto é uma vergonha. Veja, recentemente, né, o governador disse que o Lula não pode brigar com o Trump. Eu também acho que não pode brigar. Agora, o Trump não manda no Brasil. Imagine pessoas como essa, se daqui a pouco o Trump falar o seguinte, olha, eu quero tomar a soja de Mato Grosso, eu quero tomar a floresta amazônica. Essas pessoas vão concordar com o presidente dos Estados Unidos? Eu gosto dos Estados Unidos. Já fui aos Estados Unidos várias vezes, mas eu sou brasileiro. Eu defendo o Brasil. Eu defendo a nossa terra. Se houver uma divergência entre Brasil e Estados Unidos, nós vamos procurar negociar. Agora, eu sou brasileiro. Eu defendo o que é nosso, diferente de algumas pessoas que já estão defendendo os Estados Unidos. Essa discussão que as pessoas... o Brasil está dividido, tem uma polarização muito grande em cima disso aí. E aquelas pessoas menos esclarecidas, elas estão também aderindo uma parte dessa história? Esse seria também um problema? É por isso que programas como o seu, Elias, têm uma função muito importante. Sim. A imprensa tem a função, e a Constituição fala disso no artigo 37, a publicidade dos atos governamentais, né? A imprensa tem que levar isso como você faz todas as noites. Isso é muito importante, porque o cidadão hoje, na maioria das vezes, ele pega suas notícias pela internet. E existe muita mentira na internet. A liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão é um direito fundamental. É um direito constitucional que eu defendo, o direito constitucional de liberdade de manifestação. Agora, liberdade rima com responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e defender o nazismo. Eu não posso chegar aqui e defender discurso de ódio. Isso faz com que crimes ocorram. Isso faz com que a mentira esteja na internet. É fake news. Por isso, nós temos sim que nos atentar para esses fatos. E aí o cidadão menos desinformado, informado, ele tem uma notícia através não de uma pessoa como você que tem credibilidade,
mas através de fofoca. Fofoca é mentira, é mexerico. É isso que nós temos que afastar. Defendo a liberdade de manifestação, defendo a sua crítica ao Supremo Tribunal Federal, defendo a sua crítica aos ministros do Supremo, mas decisão judicial precisa ser respeitada. O que está ocorrendo hoje no Brasil, as pessoas não querem cumprir decisão judicial. Isso vira uma baderna. E isso não é salutar no Estado democrático de direito. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição, governou porque ganhou a eleição. Eu ganhei a eleição, fui governador 4 anos, perdi a eleição. Entreguei o mandato ao Mauro, liguei para o Mauro quando ele foi eleito, parabenizei o Mauro e disse que o Estado estava aberto para ele montar a sua equipe de transição. Porque a democracia exige que você aceite as regras do jogo. As regras do jogo são essas. Eu posso criticar o governador Mauro Mendes, mas ele foi eleito democraticamente. Eu posso criticar o Lula, mas ele foi eleito. Nós temos que obedecer às regras. Você quer mandar o Lula para casa? É eleição. Perfeitamente. Agora, inicialmente eu estava falando sobre o seu sucesso enquanto procurador, né? Você atuou em São Paulo. Sim, eu fui procurador aqui durante 10 anos, aí eu fui promovido para São Paulo. Sim. Fui procurador regional da República, fui promovido por merecimento, sim, em razão da minha história aqui. Em São Paulo, eu decidi voltar para o nosso estado para ajudar Mato Grosso no Senado e fui eleito senador. Eu não me aposentei como procurador da República, aliás, é algo que precisa mudar. Imagine, eu fui 15 anos procurador da República, trabalhei nos maiores casos, fui voluntário fazendo júris de servidores públicos mortos no exercício da função. Eu fui voluntário. Você lembra do Delbrando Pascoal, Elias? Sim. Que serrava pessoas, jogava ácido de bateria nas vezes. Eu fui voluntário no júri dele. Você estava nessa... Sim, eu que fiz o júri e o condenamos a 48 anos. Perfeito. Exato. Eu não me aposentei como procurador da República. Agora, se eu tivesse dado um tapa na cara do procurador-geral da República da época, eu teria me aposentado. Isso é certo? Isso é errado. Esta lei nós precisamos mudar. Porque quem faz a coisa certa... tem que ter os benefícios. Pois é, mas agora deixa eu fazer uma pergunta que faz hora que eu quero fazer. Desculpe, peço desculpas a você. É o seguinte, então por que com a sua carreira estável, né, de repente você falou, não, eu vou fazer política, eu vou ser um político. Por que você decidiu dessa forma? Por quê? Porque eu entendo que a política seja um instrumento de transformação. A política é para substituir a guerra. Eu não tenho ódio contra adversários políticos. Eu tenho divergências. Porque se não tivesse política, nós teríamos a guerra. Você ia querer matar outra pessoa. Eu entendo que a política seja este instrumento de transformação. Eu tinha feito uma carreira de 15 anos no Ministério Público Federal, trabalhando em 12 estados da federação, né? Processos importantíssimos, como você aqui citou alguns deles, e eu disse que o meu tempo já havia concluído ali. E eu não estava feliz. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer. Você poderia ficar no seu programa apresentando mais 10 anos, 20 anos talvez, mas você entendeu que o seu tempo tinha acabado. E meu tempo ali já tinha acabado. E veja que eu saí do Ministério Público Federal, como eu lhe disse, não me aposentei, não me licenciei, saí sem salário. Fui eleito senador, depois eu tinha mais 4 anos de mandato no Senado. Saí para ajudar Mato Grosso. Fui eleito governador. Agora eu estou 5 anos fora. Estou na advocacia, estou como professor, né? E isso faz parte das nossas vidas. A mudança, né? Você tem que mudar se você não estiver bem. Pois é, e aí, senador você foi, sim, um senador de sucesso, sem dúvida nenhuma, né? E aí você decidiu, eu me lembro quando você se candidatou ao governo, algumas pessoas disseram, alguns analistas, mas o Pedro Tax, ele vem para o Estado e o Estado está quebrado. Verdade. O que ele está pensando? O que ele estava pensando? Verdade. Você acreditou que, você disse inicialmente que o Estado estava quebrado e tal, você acreditou que poderia fazer uma revisão dessa história? Sim, eu acreditei nisso, né, e trabalhei todos os dias para que isso chegasse no melhor possível. Eu tinha expectativas, como você, como cidadão que está me assistindo, tinha expectativa no nosso governo, mas infelizmente não foi possível naquele instante, né? Aí o Mauro assume, ele aumentou os tributos, eu não aumentei os tributos, Mauro aumentou os tributos em 40%. Isto, o que custava 100, passou a custar 140. Eu não aumentei os tributos, o Estado arrecada mais. Aí veio a pandemia. Infelicidade a pandemia, né?
Mas a pandemia, o estado de Mato Grosso, as 650 escolas não funcionaram durante 2 anos. Não pagou energia. O dinheiro foi guardado. Durante 2 anos, nós não tivemos cirurgias eletivas. Esse dinheiro não foi gasto. Durante 2 anos, nós não tivemos, por exemplo, transporte escolar, porque as crianças não estudavam. Você concorda comigo? Não iam na escola. O dinheiro foi economizado. E veio o Bolsonaro, e aqui você tem que reconhecer que o Bolsonaro fez, ele passou dinheiro para Mato Grosso. Né? Muito dinheiro. Para Mato Grosso, ele também fez. O que Mato Grosso pagava de dívida, suspenderam as dívidas. Jogou mais para frente. E Mato Grosso tinha BNDES, Copa do Mundo, não foi paga? Houve desconto nessa dívida. Agora vamos comparar isso ao senhor que é pai, à senhora que é mãe. Você não gasta dinheiro com o transporte, não gasta dinheiro com energia, não gasta dinheiro comprando nada novo porque não precisa. E suas dívidas são alongadas. Você deixa de pagar as suas dívidas. Aí você tem dinheiro. Você concorda comigo? Foi o que ocorreu no estado de Mato Grosso. Esse é um ponto. Agora, uma pergunta, Elias, que sempre me vem à mente, é a seguinte. Mato Grosso, ele tem 3 milhões e 500 mil habitantes. 3.600. Vamos pôr 3.500. Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Mato Grosso morreram 17 mil pessoas de Covid. O Maranhão morreu 11. Por que o Maranhão tem o dobro de habitantes do Mato Grosso e morreram 7 mil pessoas a menos? Eu perdi uma irmã, em razão das consequências da Covid. O senhor que é pai, que é mãe, que é amigo, que teve um conhecido que morreu com Covid. Essa pergunta o senhor tem que fazer para o Mauro Mendes. Por que essas pessoas morreram? Mais do que o Maranhão proporcionalmente. Será que não foi uma parte em razão da briga do Mauro Mendes com o Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá? Uma briga danada. Eu não apoiei Emanuel Pinheiro. Eu apoiei o Wilson Santos em 2016. Perdemos a eleição. Mas o Emanuel Pinheiro ganhou a eleição. Eu, como governador, liguei para o Emanuel Pinheiro e falei, olha, o Estado está pronto para lhe ajudar. O Mauro não fez isso. Sim. Você entrou na época, era a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi em 2014. 2014. Você foi eleito em 2014 e entrou em 2015. 1º de janeiro de 2015. A Copa do Mundo foi benéfica? Já me perguntaram isso, eu vou responder assim. Teve investimentos nas avenidas, teve areia na Pantanal, mas o roubo foi maior do que o benefício. Muitas pessoas ficaram bilionárias. Veja o VLT. O VLT é uma cicatriz que rasga Cuiabá e Várzea Grande. Esta cicatriz, ela vai ficar o resto da vida. Eu perdi a eleição, não terminei o VLT em 4 anos. Mauro não terminou o VLT em 7. Não terminou em 7. E ele disse que terminaria em 1 mês, daria solução para o VLT. Por que nós não terminamos o VLT? Nós assumimos o governo, o VLT já estava parado desde julho, desde antes da Copa. Nós montamos uma comissão e chegamos à conclusão que os contratos estavam superfaturados. Eu não posso assinar um contrato superfaturado. Aí iniciamos negociação com o consórcio, 2015, 16, 17, assumimos um acordo com o consórcio para que ele cortasse os valores do VLT e aí nós continuaríamos a obra. No entanto, em julho de 2017, veio a Operação Descarrilho, em que se comprovou que o Silval Barbosa, o Riva, a Janete Riva, roubaram dinheiro do VLT. Tem ações na justiça. Aí nós não podemos mais negociar com o consórcio. Aí nós ajuizamos uma ação, o Estado de Mato Grosso, o procurador-geral era o Galo, rompemos o contrato e esse contrato foi rompido e aí o Mauro assume, muda para o BRT. E até hoje não terminou. Vamos fazer um intervalo? Por gentileza. Bem, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional aqui com o ex-governador Pedro Taques, falando sobre um pouco da sua história e a história política, econômica e social do Estado e do país. Daqui a pouquinho voltamos aqui com Boa Noite, Elias Neto. Até já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com o ex-governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques. Eu quero saber agora, pretende voltar à política? Essa pergunta eu respondo 10 vezes por dia. Ah, é? Eu vou no supermercado, na padaria, vou no posto de gasolina, baixo o vidro assim, a pessoa já vai voltar.
Eu estou conversando com várias pessoas, muitas pessoas estão me incentivando, mas eu não decidi isso ainda, Lúcio. Mas... Elias. Aí, estou dizendo. Elias. Meu amigo. Não, mas não é esse Lúcio que eu estou falando. Não. É que eu dei uma entrevista para uma rádio hoje de manhã. Sim. Elias Neto. Aliás, Elias, eu vi uma pesquisa uma vez que você é o entrevistador que tinha mais credibilidade. Opa, muito obrigado. Você lembra dessa, né? Sim. Você é uma pessoa humilde, mas lembra, Elias. As pessoas me perguntam isso todos os dias. Né? Perguntam isso, mas eu estou pensando um pouco sobre isso. Existem pessoas que não gostam de mim, mas existem pessoas que gostam. Né? Ano que vem tem uma eleição importante, não só para Mato Grosso, mas uma eleição importante para o Brasil. Uhum. Por que uma eleição importante para o Brasil? Para que nós possamos acabar com essa polarização. Será que acaba? Eu penso que vai acabar. Porque o brasileiro não é de guerra, Sim. O brasileiro, Elias, não é de confusão, o brasileiro quer paz, ele quer desenvolver o país, quer acordar, trabalhar, estudar, é isso. E o Brasil está num momento importante, né? Mato Grosso num momento importante. Elias, Mato Grosso hoje é um dos maiores parceiros comerciais da China. Sim. Né? Independente se é China, se é os Estados Unidos, nós temos que exportar. Mato Grosso tem aí indústrias, né? Isso faz com que o nosso estado se desenvolva. Se o estado vai bem, você vai bem, eu vou bem. E isso é bom para todo mundo. Eu defendo mais a diplomacia do que a guerra, do que a briga. Por isso, eu estou pensando, mas não decidi, já conversei com a minha família, mas ainda não decidi, essa decisão vai lá pelo mês de dezembro. Aquelas questões, durante o seu governo, algumas denúncias ocorreram. Sim, por favor. Por exemplo, aquela questão da Grampolândia Pantaneira. Sim, isso está resolvido? Essa Grampolândia, como teria ocorrido isso? Muito obrigado, Elias, por essa pergunta. Elias, eu saí do governo do estado com 11 inquéritos na Polícia Federal. Eu não tenho nenhum inquérito na Polícia Federal. Eu sou o único ex-governador do Brasil que nunca respondeu por corrupção. Eu sou o único ex-governador que não tem nenhum inquérito policial, nenhuma ação penal, nenhuma ação de improbidade. Tudo arquivado, com pedido do delegado, com parecer favorável do Ministério Público e com decisão judicial. Saí do governo com 5 inquéritos em razão da Grampolândia. Não existe nada, tudo arquivado. Sabe por que isso? Porque eu não fiz nada de errado. Ali foi uma armação que fizeram contra mim. Houve grampo, demonstrou-se que 3 pessoas foram grampeadas. Se fosse uma, seria grave da mesma forma. Mas não tem nada a ver comigo. Aí falaram em 150 mil pessoas, você lembra disso? Sim. Né? Houve um fantástico a respeito disso, né? Sim, me lembro. Né? Imagine, no momento em que eu soube, eu comuniquei o GAECO. O GAECO arquivou o procedimento. E a maioria das pessoas que foram responsabilizadas pela Grampolândia, Elias, tinham passado pelo GAECO. Então não fui eu. Eu não tenho nenhum inquérito, tudo arquivado, graças a Deus. Eu estou absolutamente tranquilo em razão disso. Você pode falar o que for de mim. E os adversários falam. Mas nem o adversário diz que eu sou corrupto. Nem o adversário diz que eu cometi algum crime. Porque sabem de onde eu vim. Eu sou filho, Elias, de uma professora aposentada que me sustentou durante os 2 primeiros anos de faculdade, 3 primeiros anos, com salário do governo do estado. Eu sou filho de um cidadão que morreu com 5 hectares de terra. Eu passei a minha vida toda estudando, me esforçando para passar em concurso. Eu passei em concursos mais difíceis do Brasil e fui eleito. E hoje sou advogado. Portanto, né, eu venho de longe. Eu não fiquei rico com garimpo. Eu não fiquei rico fazendo coisa errada. Né? Eu não sou rico. Eu trabalho. Um dia desses eu fui ao fórum e um policial militar, Elias, ele, na hora que foi passar a catraca ali no fórum, né, ele me perguntou assim, mas governador, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor trabalha? Eu falei, sim, eu trabalho. Eu preciso pagar conta. Trabalho não é vergonha. Trabalho enobrece o cidadão. Eu trabalho, eu dou expediente no meu escritório, eu faço audiência, inclusive nós vamos terminar a gravação, ou vamos terminar o programa, eu tenho uma agenda para fazer com o cliente. É assim. Mas no Brasil, os políticos, a pessoa entra na política, Elias, e fica rico. Fica milionário. Você já viu isso? A pessoa não tem nada, aí de repente entra na política, aí começa a ficar rico. Isso tem que mudar. Eu não fiquei rico na política.
Eu não sou rico? Não que você ser rico seja ruim. E por que elas ficam ricas? Porque roubam. Objetivamente, porque roubam. Veja a função do poder legislativo. O que faz o poder legislativo, Elias? Senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. O que eles fazem? Eles devem criar leis para que nós possamos ter tranquilidade. Eu fui relator do Código Penal no Senado. Um projeto importante. Porque o nosso código é de 1940. Eu fui o relator. Muito bem. Esta é uma função, criar leis. Segunda função, fiscalizar. Fiscalizar o Lula, fiscalizar o Bolsonaro, fiscalizar o Mauro Mendes, fiscalizar o Abílio. Essa é a função de um parlamentar. No entanto, no Brasil existe uma distorção. É a chamada emenda parlamentar. A emenda parlamentar é instrumento de corrupção. Porque a emenda parlamentar sequestra o prefeito. Sequestra o vereador. Aí o parlamentar, com raríssimas exceções, não quero aqui generalizar, o parlamentar manda emenda, aí chega alguém, amigo dele, vai pedir 15%, 20%, isso é no Brasil todo. Com raríssimas exceções. A emenda é importante? É importante, mas não nessa quantidade e desta forma que é hoje. Aí os parlamentares não exercem a sua função. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e faz. Aí tem crítica ao Supremo. Porque se o parlamento não faz, se os parlamentares só se preocupam com emenda, eles não se preocupam em fazer as suas funções. Não fiscalizam. Não fiscaliza. A função é fiscalizar. Ele é eleito para fiscalizar e não fiscaliza. Aí só mexe com emenda. Aí o parlamentar fica rico. Aí muda de lugar, muda de casa, compra. É isso, infelizmente é isso. Isso precisa mudar. Isso me deixa com vontade de voltar à política. Sim. Sabe por quê? Porque política é lugar de gente séria. Candidato vem de cândido. Cândido é o que é alvo, é o que é limpo. Você lembra daquela água sanitária cândida? Sim. Elias, porque é alvo, porque é limpo. Sim. Daí, candidato. Mas no Brasil, o cidadão rouba, aí faz uma delação. Aí faz um acordo com o Ministério Público e vai devolver o dinheiro em suaves prestações. Mais ou menos como você compra uma geladeira. Eu sou contra isso. Eu sou contra. A lei precisa mudar. Em que sentido? Corrupção não aceita delação, porque as vítimas somos todos nós. O cidadão, vamos lá, José Geraldo Riva, roubou a vida toda. Ele confessou que roubou. Não é isso? Aí ele devolve o dinheiro em suaves prestações e nada acontece. Eu sou contra isso. Caso você volte à política, você quer voltar onde? No Senado? Eu não decidi se eu volto. Né? A minha mãe disse, e muita gente disse para mim, Pedro, você não devia ter saído do Senado. A minha mãe diz isso. Sim. Né? Porque eu fui preparado para fiscalizar. Tanto que os maiores escândalos do governo Silval foi a nossa administração que descobriu, em razão do que fizemos. Sim. Aí as pessoas diziam assim, mas você parou o Estado porque fez auditorias. Elias, onde você encostava, tinha roubo. Cada enxadada, Elias, era uma minhoca. Algumas pessoas defendem o rouba, mas faz. Eu não defendo o rouba, mas faz. Eu defendo que a pessoa seja séria. Aliás, ser sério devia ser uma coisa natural, não é isso? E você faz de acordo com as suas competências. E hoje, aliás, você faz esse comentário do parlamentar TikTok, né? Parlamentar TikTok, exatamente. Como seria esse parlamentar TikTok? Ele só fica com o celular postando na internet e não trabalha. Só fica fazendo baderna na Câmara dos Deputados e não trabalha. Você tem que trabalhar. A internet é importante. Eu defendo a internet. Eu tenho redes sociais, mas eu preciso trabalhar. Você precisa fiscalizar. E você não fiscaliza só na internet. Você tem uma cena patética de uns 30, 40 deputados com o celular. Esta foto, Elias, recentemente do Trump, lá do Congresso, com a bandeira do Trump, isso nos envergonha. Sim. Quem defende isso, com todo respeito, quer entregar o Brasil para outros. Certo. Significa que o cara foi lá, foi um lacrador e foi eleito, né? Exatamente. Né? Ele precisa trabalhar. Como é que é você nas redes sociais? Como é que você atua nas redes sociais? Eu tenho redes sociais e eu faço o que um cidadão deve fazer. Eu quero saber a verdade. Sim. Porque o dinheiro do Estado de Mato Grosso não é meu.
É meu, seu, é nosso. Eu fiquei 5 anos sem dar entrevista. 5 anos. O direito canônico dá o nome disso de silêncio obsequioso. Está no direito canônico. Isso significa que você tem que ficar dando tempo, como a natureza. Você precisa de tempo para a coisa seja decantada. Sim. Sim. Muito bem, 5 anos pensando nos erros, nos acertos. E dei uma entrevista em fevereiro, talvez. Aí o governador mandou eu ficar quieto, que eu não tenho moral para falar. Porque eu perdi a eleição. Ele disse que eu não tenho moral. E recentemente ele disse que eu não tenho credibilidade. Quem não tem moral, quem não tem credibilidade, é quem faz o escândalo da Oi. Veja, o Estado fez um acordo de 308 milhões, ninguém sabe para onde esse dinheiro foi parar. Aliás, a Folha de São Paulo divulgou recentemente que uma parte foi por um fundo que, por coincidência, tem dinheiro do filho do governador e por Berinho, do hotel aí, que nunca acaba, né? Da Sudã ali. Vocês já fizeram uma reportagem sobre isso, na Miguel Sutil, com a Avenida do CPA. São muitas as coincidências. Isso não está sendo investigado? Isso está sendo investigado, mas o governador tem que explicar. Como eu expliquei a Grampolândia. Por que, Elias? Ninguém está acima da lei. Eu não estou acima da lei. O Lula não está acima da lei. O Bolsonaro não está acima da lei. Quem se dispõe a ser homem público, ele tem que dar, homem, mulher, ele tem que dar satisfação dos seus atos. Então fique em casa. Certo. Você falou da questão da emenda parlamentar. Sim. Qual seria a mudança? Como mudar para que não haja esse desvio, conforme você Primeiro, disse? que a emenda parlamentar, ela desvirtua a função do executivo. Quem vai decidir as macropolíticas é o executivo. Se vai construir escolas técnicas, se vai construir escolas escolas não técnicas, escola militar, é o executivo. Aí o dinheiro da emenda vai para políticas locais e isto enfraquece o macro. Isso não é bom. Eu tive emenda como senador, trouxe dinheiro de emendas para o nosso Estado. Mas o que eu fiz com a emenda? Eu chamava a imprensa, eu chamava o promotor, o juiz, o padre, o presidente da associação do município de Cocalinho, por exemplo. E lá eu fazia uma audiência pública, era o município que decidia pôr o dinheiro. Eu fiz isso. Várias audiências públicas. Eu tenho demonstrações disso, filmagens das audiências públicas, em que aí eu pedi para o juiz fiscalizar, para o promotor fiscalizar. Porque, infelizmente, as pessoas acham que o dinheiro público é dinheiro de ninguém. É um dinheiro de todos nós. É um dinheiro de todos nós. Por isso, você da imprensa precisa fiscalizar. O cidadão precisa fiscalizar. Por isso, e respondendo às suas perguntas, as minhas redes sociais eu uso para fazer essa fiscalização. Há quem defenda o fim das emendas. Eu defendo a diminuição das emendas. Os Estados Unidos, que muitos adoram, né? Os Estados Unidos tem emenda? Tem, mas é muito pequena. Aliás, os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil e 100 deputados a menos. Eu defendo que nós tenhamos que ter um número menor de deputados e de senadores. Os Estados Unidos são 2 senadores por estado. Aqui já foram 2. Hoje são 3. São muitos. Sim, mas há a intenção de aumentar o número de parlamentares. Sim, o Lula vetou. Sim. Porque o Supremo tinha decidido que não pode aumentar. Nós temos 513, passaram para 531. O Supremo disse que tem que fazer uma acomodação dentro dos 513. Aí a culpa é do Supremo? Eu sou contra o aumento de número de parlamentares. Por quê? Porque você tem mais parlamentares, você tem mais gabinete, mais assessor, mais aspone, mais emenda, mais roubo. E no caso isso aí é um efeito dominó? Que aumentando lá, sim, e aumenta nas assembleias? Aumenta nas assembleias. E nas câmaras? E nas câmaras municipais. Quer dizer, é sem fim. Será que você dorme sonhando com um político, quer mais político, quer mais senadores? Acho que não. Nós precisamos discutir isso. Discutir seriamente a função do Poder Legislativo e fazer o que a Constituição manda. Muito obrigado pela sua presença aqui. Elias, para mim é uma honra ser entrevistado por você, que eu sei que é uma pessoa séria e decente. Sou seu fã, seu admirador desde há muito tempo. Muito obrigado. Sucesso, mais sucesso aí. Um abraço. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Nos vemos sempre aqui, de 19 às 20 horas, de segunda a quinta, na TV Cidade Verde. Um abraço para você. Obrigadão.